Olá alunos e alunas da Digital Olímpia, sejam bem-vindos à nossa videoaula, onde vamos compartilhar a experiência do aprender além da sala de aula. Esta é a aula 7 do módulo Windows 10, que integra a grade do curso Operador de Computador. Sou o professor Ayrton Lopes e quero avisar que o material aqui mostrado está disponível na sua sala de aula virtual e aprenderemos nessa aula a usar a calculadora e teclas combinatórias. Olá alunos! Na aula de hoje iremos abordar dois temas: calculadora, onde iremos falar um pouco sobre as operações matemáticas feitas no computador, na calculadora do computador, e também sobre teclas combinatórias e quais são as suas funções e quais são as teclas que utilizamos para desenvolver determinadas atividades, determinadas funções. Vamos começar pela calculadora. A calculadora basicamente vamos abordar as operações simples, as operações matemáticas simples, adição, subtração, multiplicação e divisão. O que vocês precisam saber sobre a calculadora? Multiplicação e divisão tem um símbolo diferente do que aprendemos na escola, né? Onde a multiplicação é o X e a divisão aquele risquinho com uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo. No computador, na calculadora do computador, ele vai ser substituído pelo asterisco e pela barrinha. Então, a divisão vai ser representada pela barra, a multiplicação pelo asterisco, subtração e adição continua o mesmo símbolo, ok? Para a gente entender um pouco melhor, vamos acessar a calculadora do computador. Para isso, vamos utilizar o campo de pesquisa do Windows e digitar calculadora. Vamos maximizar. Essa é a calculadora padrão do computador. Tem outros modelos de calculadora que podemos alterar apertando nesses três risquinhos. Então podemos substituir padrão para científica, ou programador, cálculo de data, e também tem alguns conversores, moeda, volume, comprimento, mas vamos abordar apenas padrão. Então vamos lá. Como que utilizamos a calculadora no computador? Podemos, com o mouse, clicar nas teclas da calculadora virtual. Também podemos utilizar a tecla do teclado, onde tem os números, para digitar na calculadora virtual. Então é só apertar nas teclas que vai aparecendo na calculadora virtual. O legal da calculadora do computador é que ela fica registrado, então tem um histórico. Todas as contas, todos os cálculos feitos ficam registrados nesse canto. Como fazemos para apagar? Apertamos esse C, que apaga toda a operação, ou esse botão, que tem um xizinho, que também apaga. Então, na seguinte conta, 150 mais 90. Se você observar, 150 mais fica na parte superior e 90 na parte de baixo. Para sair o resultado, temos que apertar o igual ou o Enter. E assim sai o resultado. Se utilizarmos o botão C, ele vai apagar toda a conta, mas no histórico vai ficar registrado. Então, esse é o histórico da última conta que fizemos. Se digitarmos 150 e, na verdade, o valor fosse 155, em vez de apertar o C, que vai apagar tudo, podemos simplesmente apertar esse botão, que vai apagar o zero. E aí, assim, você conseguiria digitar o número corretamente, 155. Ok? Da mesma forma que podemos apertar esse botão, podemos apertar a tecla apagar do teclado, que tem a mesma função.
vou minimizar a tela da calculadora e vou voltar na apresentação de slide. Vamos fazer a seguinte operação matemática. 12 mais 8. Simples. Então vamos voltar na calculadora e vamos, com o mouse vamos selecionar os valores. 12 mais 8. E vamos apertar igual para ser o resultado. O resultado é 20. Então vamos conferir. Resultado 20, correto. Segunda operação que vamos realizar. 85 mais 15. Dessa vez vamos utilizar a tecla do teclado para fazer essa conta. Então, 85 mais 15. Vamos apertar o Enter. Resultado 100. Novamente, correto. Outro cálculo. 1845. Então vamos lá agora com o mouse. 1845 mais 658. 658. Apertar igual 2503. Correto. Agora vamos fazer uma subtração. 152 menos 59, que vai dar o resultado 93. Então vamos lá. Vou apagar, o histórico, está todo o histórico aqui. Então vamos lá. 152, utilizando o teclado, menos 59. Deu 93, correto. Próximo cálculo. 256 menos 189. Menos 189. Resultado 67. Mais uma de subtração. 12.477. Observe que não é necessário apertar o pontinho para fazer números acima de 1000. Simplesmente vai digitando os números que a própria calculadora organiza a formatação dos valores. Só vamos utilizar vírgula quando tivermos números decimais. Então, por exemplo, 12.477,50. Nesse caso, precisamos sim apertar a vírgula. Então, continuando. 12.477 menos 5.519. 6.958. Correto. Agora, multiplicação. Multiplicação estamos acostumados com o x, né? Mas na calculadora precisamos utilizar o asterisco. Nessa calculadora virtual do computador, a multiplicação continua sendo representada pelo x. Mas se vocês observarem do lado direito do teclado, temos o mais, o menos, o asterisco e a barra, que são representados então adição, subtração, multiplicação e divisão. Então o cálculo. 7 vezes 5, 35. Outro cálculo. 15 vezes 17. Então, 15 vezes 17. 255. 62 vezes 14. Vamos apagar. 62 vezes 14. 868. Divisão. Mesma coisa multiplicação. Em vez de utilizar aquele tracinho com pontinho, vai ser a barra. Então, na operação 12 dividido por 3 igual a 4. Próxima. 240 dividido por 30 vai dar o resultado 8. Então, 240 dividido por 38. E por fim, vamos ter números decimais, números depois da vírgula. 7.963 dividido por 13. Então vai dar um número bem grandão. 612,538461538461,5.
esse valor. Então, essa foi a primeira parte da aula que falamos sobre calculadora. Bem simples, bem tranquilo, só temos que nos atentar ao símbolo de multiplicação e divisão, que é diferente no teclado. Agora, vamos para o próximo assunto, que são teclas combinatórias. Nas teclas combinatórias, ela basicamente vai desenvolver atalhos e funções específicas em determinados programas, páginas que tiver aberto no computador. Quais são elas? Quais vamos mais utilizar? O Ctrl, Shift, Alt e o Windows. O Windows, ele fica na parte inferior do teclado, no meio entre o Ctrl e o Alt, é uma bandeirinha. Essa bandeirinha é o Windows, ok? Então vamos na primeira tecla combinatória. O Windows, então W, Windows, mais E. Como que vamos utilizar? Apertamos a tecla Windows, sem soltar, apertamos a tecla E. E esse atalho, essa tecla combinatória, vai fazer com que o explorador de arquivo seja aberto. O explorador de arquivos é essa pastinha amarela. Então, em vez de clicar na pastinha amarela para abrir o explorador de arquivos, podemos simplesmente apertar Windows E. Vocês vão observar que o explorador de arquivos vai ser aberto. Ok? Então eu vou fechar aqui o explorador de arquivos. Bem simples. Próximo, o Windows mais A. Quando apertamos o Windows mais A, vai abrir a central de notificações. Então vamos lá, Windows A. Do lado direito vai abrir o painel, a central de notificações, onde temos informações sobre atualizações, sobre configurações, iluminação. Bem simples. Para sair desse modo de notificação é só clicar em qualquer outra área do computador. Próxima tecla combinatória. O Windows mais D. O Windows mais D, ele vai exibir a área de trabalho. Então vamos lá, o Windows D, área de trabalho. Uma outra forma também de visualizar a área de trabalho é posicionar o mouse bem no cantinho, bem aqui no cantinho mesmo, bem no cantinho. É um risquinho bem fininho. Quando vocês apertarem nesse espaço, aqui, quando vocês apertarem bem aqui no espaço, ele vai para a área de trabalho. Então assim você consegue ir para a área de trabalho com mais facilidade, utilizando Windows mais D ou apertando bem no cantinho. Ok? Próxima tecla combinatória, Windows mais P. Essa função é pouco utilizada, mas vamos lá, Windows P. Pronto. Qual que é essa função projetar? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, vocês já viram a tela do computador espelhada, sendo visualizada, exibido na televisão. Então podemos fazer isso, podemos, por exemplo, transmitir a tela do nosso celular na televisão. Podemos transmitir a tela do computador na televisão. Utilizamos isso através de Bluetooth e também através de cabo USB. E sempre que formos fazer essa configuração, essa exibição, projetar, utilizamos essa área do computador para selecionar o que queremos. Se queremos transmitir apenas a tela do computador, que queremos duplicar, estender ou ter uma segunda tela. Então essa que é a função projetar. Próxima tecla de combinação, Ctrl A. Qual é a função do Ctrl A? É selecionar arquivos. Então para isso eu vou entrar no explorador de arquivos, apertando Windows E, que vai abrir, então a tecla combinatória Windows E abre o explorador de arquivos. Essa função, Ctrl A, vai selecionar os arquivos. Como que vai ser feito isso? Então, Ctrl A, selecionou tudo. Se vocês observarem, ela está marcado de azul. Então, eu vou apertar fora, não está selecionado, não está marcado. Agora eu vou apertar Ctrl A, vai selecionar tudo.
todos os arquivos, todas as pastas que estiverem no explorador de arquivos vão ser selecionadas. Então eu vou vir aqui, ó, documentos, tem várias pastas. Eu vou apertar Ctrl A, vai selecionar tudo. Então Ctrl A seleciona os arquivos dentro do explorador de arquivos. Ctrl C é bastante conhecido, provavelmente vocês já ouviram falar, ainda vocês utilizam, que é o copiar. Então, o Ctrl C simplesmente copia uma informação, copia um arquivo, né? Junto com o Ctrl C, temos o Ctrl V, então usamos em conjunto. O Ctrl C, copiamos as informações, copiamos as pastas, e com o Ctrl V, colamos. Então, vamos fazer um exemplo. Então, ó, eu estou aqui dentro da minha pasta, ó, Ayrton. Então, temos várias pastinhas, vários documentos. Eu vou copiar esse arquivo aqui, ó, turma. Então, eu seleciono com o mouse, aperto Ctrl C. Apertando somente Ctrl C, não vai acontecer nada. Mas agora, se eu apertar Ctrl V, ele vai colar uma cópia. Então, dentro do explorador de arquivos, não é possível ter o mesmo nome para 2 ou mais programas diferentes. Sempre que tiver o mesmo nome, vai ter uma informação na frente dizendo que é uma cópia ou é uma segunda cópia. Nesse caso, ficou turma-cópia. Mas é dessa forma que copia e cola uma pasta, um documento ou uma informação em texto. Junto com o Ctrl C e o Ctrl V, também temos o Ctrl X, que é o recortar. A função do Ctrl X basicamente é retirar uma informação de um local e colocar em outro local. Não é criar uma cópia, é retirar. Então vamos fazer um exemplo. Ó. Essa pasta que eu copiei, essa cópia, turma cópia, eu vou selecionar e vou apertar Ctrl X. Se você observar, ó, o ícone ficou um pouco mais claro em relação ao outro. Ó. Esse está mais escuro com cor, está mais transparente, está bem clarinho. Isso significa que esse documento foi recortado, mas ele só vai ser colado em outro lugar, vai ser movimentado, né, quando apertarmos Ctrl V. Então, junto com o Ctrl C, ó, Ctrl C copia, Ctrl V cola, ok? E o Ctrl X recorta e o Ctrl V cola novamente. Então eu vou entrar em uma outra pasta, vou entrar nessa pasta aqui, ó, Brasil, e vou simplesmente apertar Ctrl V. Então, ó, turma cópia. Mas não é uma cópia, ele só foi retirado, ele foi movido de lugar. Então, aqui, ó, se vocês observarem, não tem mais turma cópia. Por quê? Ele foi retirado deste local e foi transferido para outro, dentro desta pasta. Então, essa é a função do Ctrl X. O próximo, Ctrl D. O Ctrl D, basicamente, é excluir. Então, o próximo, Ctrl D. O Ctrl D basicamente é excluir, mas é excluir de uma forma. Temos duas formas de excluir documentos, né? Apenas documento, informações de texto não. Ctrl D utilizamos para excluir um arquivo que vai direto para a lixeira. Então vamos fazer um teste aqui, ó. A turma, cópia que eu criei, eu vou apertar Ctrl D. Ele sumiu, foi excluído. Quando utilizamos o Ctrl D, ele é excluído, só que ele vai para a lixeira. Onde fica a lixeira? Na área de trabalho. Então deixa eu minimizar. Então aqui, ó, lixeira. Tudo que excluirmos no computador, ele vai para a lixeira. Quando ele estiver na lixeira, temos a possibilidade de restaurar. Então, se fizermos uma exclusão e depois se arrepender, podemos restaurar aquele documento. Então, aqui, ó, turma cópia, está dentro da lixeira. Se eu decidir voltar atrás, não querer excluir novamente, eu posso apertar o botão direito e restaurar. Restaurei, ele vai voltar aqui. Então, novamente, ó, vou excluir, ó, Ctrl D foi excluído, mas ele está dentro da lixeira. Então, aqui, novamente, ó, está dentro da lixeira. Então, Ctrl D faz exatamente isso, ele exclui, ele manda para a lixeira. Diferente, então eu vou restaurar isso aqui, ok? Diferente da outra tecla combinatória, Shift Delete, que também faz a exclusão, mas dessa vez ele não manda para a lixeira, ele exclui definitivamente, então você não vai ter a possibilidade de restaurar. Se
Se você apertar Shift e Delete, ele vai ser excluído para sempre. Então é isso que nós vamos fazer. Então essa pasta aqui, eu criei uma cópia, eu vou apertar o Shift, que está em cima do Ctrl, ou no teclado de alguns computadores é uma setinha para cima. Então ó, Shift e Delete. Quando fazer apertar Shift e Delete, vai aparecer essa mensagem perguntando se você quer realmente excluir esse documento. E ó, observe, ó, tem certeza que deseja excluir este arquivo permanentemente, ou seja, não tem volta. Então quando for para excluir permanentemente, é só apertar o X ou Y. Meu Deus. Então, quando aparecer essa mensagem, é só confirmar com sim. Outra tecla combinatória, Ctrl Z. Ctrl Z é muito utilizado e basicamente é para desfazer uma operação. Às vezes vocês estão mexendo no computador, digitando um texto, renomeando pasta, criando pasta e sem querer vocês acabam excluindo ou fazendo alguma coisa de errado. Vocês ficam desesperados. Não precisam ficar desesperados nem com medo. É só apertar Ctrl Z. Apertando Ctrl Z, a operação vai ser desfeita. Então, novamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma cópia, né, dessa pasta com Ctrl C e depois Ctrl V. Pronto, criei uma cópia. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou recortar. Então, Ctrl X, ó, recortei, ficou clarinho. Vou entrar dentro da pasta Brasil e vou colar. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou alterar o nome, então eu vou colocar turma, cópia 2021 e vou confirmar. Se eu me arrepender, eu posso apertar Ctrl Z, que vai desfazer essa operação que eu fiz, de alterar o nome. Então, apertando Ctrl Z, observe que aquele 2021 desapareceu, ou seja, foi desfeito a operação. Junto com o Ctrl Z também temos o Ctrl Y, que ele é bem legal. Ele é o refazer. Então vamos pensar na seguinte situação. Eu alterei aqui, ó, vou alterar novamente. Copy, então, 2021. Ah, não era isso que eu queria. Quero desfazer essa operação. Então eu vou lá e aperto Ctrl Z, desfez. Mas aí na verdade deveria sim ficar com 2021 na frente. Então o que eu faço? Eu refaço a minha operação, apertando Ctrl Y. Então é dessa forma, temos o Ctrl Z que vamos desfazer a operação e o Ctrl Y que vamos refazer, ok? Agora temos Ctrl Shift N, que criamos uma nova pasta dentro do explorador de arquivos. Então eu vou entrar no explorador de arquivos e eu vou apertar Ctrl Shift N. Criou automaticamente uma pasta. Vocês já aprenderam outras formas de criar pastas e essa é mais uma forma, ok? Então, apertando Shift, Ctrl N, conseguimos criar uma nova pasta. Então, tanto faz Ctrl Shift N como Shift Ctrl N. Então, vamos lá. Shift Ctrl N, novamente, uma outra pasta. Agora, alinhar a página para a direita. Como fazemos isso? Apertamos o Windows e a setinha do lado direito. Então, ó, acabei de fazer isso. Ó. Windows, setinha para a direita. O outro, o Windows, setinha para a esquerda. Ele vai ser alinhado para a esquerda. Então, Windows, setinha para a esquerda. Também temos setinha para baixo, setinha para cima. Qual é a função? A setinha para baixo, ele vai minimizar, minimizou. E a setinha para cima, ó, Windows, setinha para cima. Então, próximo, Windows, setinha para o lado. Ele vai alinhar a página para o lado direito. Então, vamos lá. Windows, setinha para o lado, foi para o lado direito. Vamos para o outro lado, lado esquerdo.
Windows, setinha para o lado esquerdo. Então toda a página foi para o lado esquerdo. Também temos o maximizar e o restaurar. Então a tela está em tela cheia, está maximizada. Se utilizarmos a tecla Windows e a setinha para baixo, ele vai ficar em modo de restauração. Então, ó, você consegue fazer o ajuste, você consegue alterar o tamanho da forma que quiser. Da mesma forma que a gente poderia apertar aqui, ó, no maximizar, podemos simplesmente apertar o Windows, setinha para cima e ele vai maximizar. Então é essa a função. Também temos o Windows T, que ele seleciona os ícones na barra de tarefa. O que é a barra de tarefa? É essa parte cinza aqui que tem esses ícones. Então a gente consegue selecionar esses itens, esses ícones que estão na barra de tarefa. Como? Apertamos Windows T. Então observa, ó, só apertar com Windows apertado e apertando o T, ó, aperto o T uma vez, ele vai movendo, ó. Então ele vai selecionando os ícones que estiverem na barra de tarefa. Os ícones que estiverem ativos, ele vai aparecer essa janelinha em cima. Os que não tiverem, só vai estar selecionado. Próximo, Windows I. O Windows I, ele vai abrir as configurações do Windows. Então, ó, Windows I. Configurações, né, com o painel de controle, que a gente consegue fazer algumas configurações, personalizar, alterar idioma, data, né, contas, dispositivos, aplicativos, né? Então, para isso, para acessar as configurações do Windows, apenas Windows I. Temos o Windows Tab. O Windows Tab é muito legal. Eu utilizo bastante. Como que funciona? Basicamente, ele vai exibir as janelas que estão ativas. Então, se você apertar o Windows e o Tab, lá, ele minimizou e vai mostrar tudo que estiver ativo. Então, são tudo isso aqui, ó, todas as janelas estão ativas. Ok? Para sair, aperta novamente o Windows Tab. O Windows Tab, ele abre e volta. Ok? O Alt Tab, ele vai basicamente exibir todas as janelas que estão abertas, que estão ativas, e você consegue mover, você consegue selecionar aquela que você quer utilizar sem usar o mouse. Então vamos lá, aperta Alt e Tab. Uma vez apertou Alt Tab, sem soltar o Tab, ou melhor, sem soltar o Alt, vai aparecer todas as janelas que estão ativas. E com o Tab, apertando o Tab, ó, uma vez, duas vezes, três vezes, ele vai movimentando. Então, ó, ele vai selecionando a janela que você pode utilizar. Então, nesse caso, eu vou abrir a janela calculadora. Então, eu parei na calculadora, solto o Alt. Mesma coisa, apertei o Alt, Tab, e vou voltar para a apresentação de PowerPoint. Selecionei aqui, vou soltar, voltou. Então, assim é uma forma rápida de você abrir e fechar as janelas. É você sair de uma janela e entrar em outra. E por fim, temos o Alt mais F4, que basicamente ele fecha e desliga o computador. Eu não vou mostrar a função desligar o computador, mas sim a função fechar. Então, para isso, eu vou utilizar o Alt e o Tab, né, para mover as janelas, e eu vou ficar na calculadora. Então, ó, qual que é o teclado? As teclas Alt F4. Então eu vou apertar Alt F4, fechou. Então aquela calculadora foi fechada. Então você poderia vir daqui no cantinho, ó, no fechar, no X, apertado, iria fechar. Mas com essa tecla combinatória, fechou. Vamos novamente, agora aqui no explorador de arquivos, eu vou apertar Alt F4, fechou também. E é dessa forma. Vou fechar também agora essa apresentação de PowerPoint. Como? Alt F4. Nesse caso, como teve algumas alterações, ele vai perguntar se eu quero salvar ou não. Mas basicamente esse Alt F4, ele é o botão fechar, fica na parte superior. Ok? Então nesse caso eu vou sim salvar, ele vai fechar. Para desligar o computador seria a mesma coisa, apertar Alt F4 e aparecer uma mensagem perguntando se você quer desligar o computador ou não. Aí você apenas
clicaria na opção sim, né, que você quer desligar o computador. E foi essa a nossa aula, né? Abordamos então as operações matemáticas na calculadora no computador e essas teclas combinatórias. Não fiquem preocupados, vocês não precisam decorar todas estas teclas. Conforme vocês forem utilizando no dia a dia, vocês vão decorando e vocês vão utilizando da melhor forma possível. Essa foi a nossa aula online. Agora você vai até a sala de aula virtual para acessar as atividades e praticar. Bons estudos e até a próxima. Tchau!